falou e Luzia, é o Ministério Público, né? Por exemplo, lá em Jericó existem vários casos que a gente enviou relatórios, ofícios para o Ministério Público e que até hoje não foi resolvido, né? E como Luzia mesmo disse, a população cobra da gente. A gente tem essa grande dificuldade, porque as pessoas, tudo que as pessoas dizem que o Conselho não faz, nada, né? E a gente vive com isso, só que muitas vezes o trabalho não depende só de nós, depende de outros órgãos, principalmente do Ministério Público. Um caso que Moab falou, da casa lá, né, que existe uma casa lá em São Bento e que aqui a região de Catolé do Rocha precisa muito de uma casa. Existe uma situação em Jericó que em dezembro do ano passado, que dezembro agora vai fazer um ano, foi destituída 2 crianças do poder familiar. Uma de 9 e outra de 12 anos. Elas foram imediatamente, mandaram um ofício à juíza destituindo elas do lar. Só que o que é que acontece? A gente ia colocar essas crianças onde? Lá na casa lá em São Bento, infelizmente Jericó não está participando da casa lá em São Bento, porque tem várias cidades que participam. Jericó não está participando. Acredito eu que seja por política, né? Que hoje em dia ainda existe muito essa situação de política. Eu acredito que seja por isso. E vai fazer um ano que essas crianças, a gente mandou uma para a casa do primo, porque não tinha o que fazer. A outra foi morar com o pai. Uma semana saiu da casa do pai. Está pior do que estava. E é isso, a gente está esperando uma decisão. A gente não tem onde colocar essas crianças. A secretária da Assistência Social do nosso município entrou em contato com vários órgãos de João Pessoa, foi reunião, foi tudo. Tinha uma vaga em Guarabira, a gente foi falar com uma juíza daqui. Ela disse que era só ligar para lá, já que tinha essa vaga, e mandava a criança imediatamente. Só que o que é que acontece? Lá eles pediram que a juíza entrasse em contato com a juíza de lá, e isso não aconteceu. Então o que é que acontece? A vaga sumiu, né? Então, essas crianças estão lá, na rua, bem dizer na rua, essa de 12 anos principalmente, está pior do que estava antes. A gente não tem o que fazer porque a gente está esperando essa decisão e fica essa situação. As crianças lá abandonadas, as mães não cuidam, a gente não tem o que fazer, não tem onde colocar. Tem várias crianças que estão em vulnerabilidade social no nosso município e a gente, como conselho, não tem muito o que se fazer, porque não tem onde colocar essas crianças. E outra coisa é em relação aos bares. Muita gente, lá em Jericó mesmo, alguns secretários, querem que o Conselho Tutelar vá lá para os bares, nas portas dos bares, pastorar a criança e o adolescente que vai lá comprar uma bebida. Isso não é papel nosso. Isso não é função nossa, infelizmente. E a gente, infelizmente, o doutor Stoles não está aqui, mas a gente ia até ver se podia marcar algum dia para ele em Jericó, fazer alguma palestra, chamar os donos dos bares, porque a gente, o Conselho Tutelar, a gente já fez isso. A gente expediu vários ofícios para os donos de bares, mais de 60 ofícios para uma reunião, só foi 2. Então a gente tem essa grande dificuldade, a gente quer uma ajuda, porque não depende só de nós. A gente depende muito do Ministério Público e de vários outros órgãos, e fica nessa situação, né? Então a minha palavra de hoje é essa. Daqui a pouco, se eu lembrar mais de alguma coisa, eu volto aqui. Obrigada. Muito agradeço a ouvidoria do Ministério Público pela sua participação. Não sei se vocês estão notando. Aqui não é fórum para estabelecimento de discussão. É fórum para se trazer à tona aquilo que é da parte do cidadão, da parte do nosso cidadão, da parte de quem exerce uma atribuição, de trazer notícias ao conhecimento do ouvidor. Esse é o papel do ouvidor, de ouvir, que eu disse, não fica só em ouvir, porque eu tenho a obrigação de fazer chegar essas manifestações ao conhecimento, não é? E que depois ele vai me dar uma resposta a respeito de cada um dos pontos, dos temas, dos assuntos que sejam aqui porventura tratados. Nós podíamos contar hoje aqui também com a presença dos ilustres
colegas meus do Ministério Público do Estado da Paraíba, os promotores de justiça que oficiam aqui nesta comarca de Catolé do Rocha, que são os doutores Estoécio e o doutor Ítalo Márcio. Mas de forma justificada, eles não estão aqui, porque estão entregues ao trabalho junto aos órgãos do Poder Judiciário, ou seja, aos senhores juízes em audiências e até mesmo em sessão do Tribunal do Júri, como é o caso do doutor Estoécio Vanderlei. Não fosse isso, com certeza os meus colegas estariam aqui. Nós estamos em processo de audiência, a audiência continua aberta, continua o ouvidor à disposição dos senhores e das senhoras. É uma oportunidade que o Ministério Público, através de sua ouvidoria, está conferindo aos cidadãos desta e de outras cidades, como as que eu já mencionei aqui, como Riacho dos Cavalos, Bom Sucesso, Jericó, Mato Grosso e Brejo dos Santos. Para várias autoridades desses lugares, dessas cidades, foram expedidas os convites, né? Foi comunicado também à imprensa em geral que haveria essa audiência que a ouvidoria estaria concedendo aos senhores e às senhoras aqui nesta cidade de Catolé do Rocha, neste dia 21 de novembro de 2018. Alguma inscrição mais de alguém que queira se manifestar? A ouvidoria do Ministério Público, ela é um órgão que tem uma existência de 2006 para cá. Ela foi instituída no ano de 2006. De lá para cá, nós já tivemos 3 membros do Ministério Público que estiveram à frente da ouvidoria. O primeiro foi a doutora Otanilza, de saudosa memória. Eu tive depois a honra de substituí-la. Depois veio o doutor Marcos Vilar. E depois de doutor Marcos Vilar, eu voltei a ouvidoria. Eu estou então no 3º mandato como ouvidor do Ministério Público. A ouvidoria é um órgão que está sempre aberto para receber manifestações de quem quer que seja. Nós funcionamos no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça e estamos lá cumprindo nosso expediente todos os dias, certo? Mas, além de nós estarmos disponíveis assim, todos os dias, nós estamos nesse papel de aproximação, de chegar junto, tá? Cumprindo o que é realmente o papel de uma ouvidoria. Então, eu concedo a palavra ao representante do presidente desta casa, o vereador José Otávio Filho. A palavra é sua por até 10 minutos, vereador. Bom dia a todos. Bom dia. Doutor Doriel, Ronaldo. Gostaria de agradecer, primeiramente, aos servidores dessa casa, que gentilmente prepararam o espaço, estão colaborando para que essa audiência aconteça. Quero saudar o nosso comandante-geral do 12º Batalhão, o Major Esaú, o guardião da fronteira. Saudar o nosso subcomandante, Capitão Onassis. Quero abraçar o meu colega, o presidente da Câmara dos Vereadores de Riacho dos Cavalos, Avanildo Souza. Quero também abraçar os meus conterrâneos, conselheiros tutelares, e também dar boas-vindas aos outros conselheiros
que aqui estão presentes participando dessa audiência. Doutor Doriel, eu tive a oportunidade de estagiar por um período no Ministério Público Federal, na Procuradoria da República daqui da região, no gabinete do atual Subprocurador-Geral da República, doutor Luciano Maia. E tive o prazer e a honra de conhecer de perto o papel do Ministério Público. Ministério Público, que é o Ministério do Povo. O Ministério que cuida da fiscalização, da aplicação das leis, sempre preocupando-se com os interesses coletivos. E nós, todos como servidores públicos, eu acredito que temos que procurar dar o melhor de nós e fazer o possível para que tenhamos cada vez mais uma sociedade justa e igualitária. Cada um no seu papel, cada um na sua função. Eu como vereador, tenho procurado fazer isso através da elaboração de leis que visem atender os anseios da nossa sociedade, doutor Doriel. Leis como a aplicação, a regulamentação da proibição da prática do nepotismo, lei da ficha limpa do funcionário público. Através de lei, criei o Conselho Municipal de Segurança Pública de Catolé do Rocha. Esse conselho que abraça e que chama para o debate representantes da Polícia Militar, conselheiros tutelares, representantes do Poder Judiciário, Executivo, Ministério Público e outras entidades públicas. E, doutor Doriel, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. O nosso regimento interno reza que, após a aprovação de uma lei nesta casa, o chefe do Poder Executivo tem 15 dias para sancioná-la. Em isso não acontecendo, o presidente da Câmara tem por obrigação promulgar essa lei. De fato, doutor Doriel, aqui eu percebo que algumas leis estão sendo aprovadas nessa casa e que não estão sendo aplicadas, como é o caso do Conselho Municipal de Segurança Pública. A minha pergunta ao senhor é: como o Ministério Público pode se fazer aplicar efetivamente sem querer ser redundante, a aplicação das leis no município de Catolé do Rocha? Eu gostaria de encerrar dizendo que, para mim, é uma verdadeira honra poder participar dessa audiência pública, ao mesmo tempo que eu agradeço ao senhor e todos os presentes aqui por participar dessa audiência. Muito obrigado. A ouvidoria do Ministério Público agradece pela sua valiosa participação. Em primeiro lugar, a respeito do questionamento, ao ouvidor, que não detém consigo juízo crítico de espécie alguma, ele apenas trabalha o processo da interlocução, ele tem a obrigação de ouvir e fazer passar o questionamento a quem de direito. Foi valioso, portanto, sem aqui ingressar no mérito de qualquer plano, seja do plano federal, do plano estadual, do plano municipal. O processo legislativo é realmente como o ilustre vereador falou, mas o que o jovem vereador que está pondo em questão é que, a respeito de uma lei que é lei, mas que não está se fazendo valer. Eu recolho a sua participação e garanto que essa sua participação vai ter as mãos de quem realmente há de trabalhar esse questionamento para o fim de que
em sendo o caso, o Conselho que a lei prevê a sua existência se possa tornar uma realidade. Vamos então continuar com a nossa audiência. Quem mais poderia se inscrever? Quem mais poderia se manifestar? Eu queria considerar que eu não estou dizendo isso a título nem à guisa de reclamação nenhuma, eu faço isso com o maior prazer, até porque é dever de ofício meu. Eu saí de João Pessoa ontem, cerca de 1h30 da tarde, passei a tarde toda em viagem, cheguei nesta cidade, já à noite, para descansar e poder permanecer aqui com os senhores e com as senhoras durante ao menos 2 horas. Ou seja, o Ministério Público aberto, o Ministério Público franco, o Ministério Público ao alcance através de um ouvidor, como se ele já não estivesse ao alcance, através dos representantes, dos 2 representantes que nós já temos aqui. Mas é natural que os próprios representantes sejam os ombudsman, sejam aqueles que possam garantir os direitos assegurados na Constituição aos cidadãos. Mas a própria Constituição, que diz assim, também, não na sua origem, mas numa reforma que veio por uma emenda, a emenda 45, aquela que é chamada de reforma do Judiciário, entendeu que havia também a necessidade de que houvesse ouvidoria, não somente no Tribunal de Justiça, mas também houvesse ouvidoria no Ministério Público. Para que isso? Para que houvesse essa aproximação, né? Então, é esse o nosso papel, o de, nem que seja numa nesga de tempo, como presença física, eu quero dizer, podendo respirar o mesmo oxigênio de vocês. Não eu lá em João Pessoa e vocês aqui, ou vocês aqui e eu lá em João Pessoa, através de tantos canais mediante os quais a gente possa se comunicar, tá? Mas além disso, desses tantos canais que nós temos, nós ainda nos deslocamos até junto dos senhores e das senhoras para ficar disponível, para estar inteiramente à disposição dos senhores. A ouvidoria do Ministério Público, como eu já disse, funciona todos os dias lá em João Pessoa, na nossa sala. Nós temos uma servidora para atender a todos. O ouvidor também concede audiência. Os nossos telefones de contato são 2107-6150 e 2107-6180. O cidadão que quiser participar pode fazê-lo através do nosso formulário eletrônico, que se encontra disponível no site da nossa instituição na internet. Ali você pode fazer sua manifestação, se identificar, que nós vamos receber a manifestação e fazer o devido tratamento dessa manifestação. Você também, se porventura tem algum documento a juntar, a gente aconselha que você utilize o nosso e-mail. Nosso e-mail é simples: ouvidoria@mtdd.mp.br. Você tem? .br. Então, pois não. Vamos ter agora a fala de Major Esaú, comandante do 12º Batalhão.
A palavra é sua, comandante, e por tempo de até 10 minutos, fique à vontade. Primeiramente, meu bom dia, doutor Doriel. Para nós aqui de Catolé do Rocha é uma satisfação muito grande saudar o nosso amigo Ronaldo, amigo que tem nos acolhido sempre nas nossas demandas junto ao Ministério Público local. Saudar nosso amigo vereador Zé Otávio, aqui representando o presidente dessa casa que renomadamente tem sido a grande guardiã da democracia local. Saudar o nosso amigo presidente da Câmara de Riacho dos Cavalos, me perdoe não ter decorado o nome, né? Meu aperto de mão, amigo Avani, e também nas pessoas de Moab, de Bruna, de Dona Luzia, saudar todos vocês do Conselho Tutelar, uma instituição tão importante. E só sabe a importância, minha amiga Luzia, do Conselho Tutelar quem precisa dele. Nós, como Polícia Militar, precisamos cotidianamente, rotineiramente, muitas vezes quando estamos com aspas abertas aqui, doutor Doriel, com o abacaxi na mão, é sempre bom ter algum instrumento para nos ajudar a descascá-lo. E aqui a gente vem de forma muito singela, de forma muito humilde, abraçar também, desculpe, o meu subcomandante, o capitão Onassis, um homem que, se não fosse ele, eu não sei o que é que eu faria aqui em Catolé do Rocha. Eu sou suspeito para falar dele, porque apesar de ser meu subcomandante,